Você está pronto para sintonizar o além? O conteúdo deste podcast pode ser sensível para algumas pessoas e causar gatilhos emocionais. Ajeite seus fones de ouvido e se prepare para sintonizar o sobrenatural. Sintonize o além com a Rádio Sobrenatural. Um saboroso churrasco começa com as melhores carnes e na hora de servir ao melhor estilo, Tábuas Axtewood proporciona elegância e dá aquele toque de requinte aos seus convidados. E temos também porta-copos, abridores de garrafas e acessórios feitos com as melhores e mais resistentes madeiras, com melhor acabamento, que vai deixar seu churrasco ainda mais requintado. Atuamos também no atacado, com brindes e itens para servir bares e restaurantes que exigem classe ao servir. Estamos em Maringá, na Avenida Guaiapó, 924, fone 44 99809 0009. Siga-nos no Instagram, @Axtewood, peças únicas com designs exclusivos. Eu vou cantar pra você um pedacinho da música Na Chegada, que a gente costuma cantar, o hino da nossa política. Ela é mais ou menos assim, ó. Você sabe que tem histórias que a gente ouve na estrada e a gente dirigindo aqui quietinho, imaginando a história e pensa assim, essa história dava uma moda de viola. Ou talvez eu até já tenha escutado alguma moda de viola que se parece com essa história. Eu imagino que nesses sertões afora, nesses acontecidos sobrenatural, e como tem muita música de viola que conta essas modas, não é difícil que uma história dessa se torne qualquer dia uma moda. Bom, apesar que hoje as músicas andam tão diferentes, né? Não se canta mais coisas do sobrenatural. Antigamente se contava muito história sobrenatural em verso, em moda de viola. Hoje em dia quase não se vê mais. Mas essa história eu achava que dava um caos muito bom. A história do Zé Preto. Zé Preto morava no fundo daquele sítio, longe, assim, num fundo de vale que era difícil até de carro descer lá. Se bem que naquela época pouco carro circulava ali onde ele morava. Aquela estrada de terra que subia 3 quilômetros morro acima, para daí achar um asfaltinho precário, vicinal, para daí esse asfaltinho andar mais 17 quilômetros para chegar na estrada. Na cidadezinha, que era pequena. Então, como se diz numas modas, morava lá nos Cafundó do Juda, o Zé Preto. Mas como essas pessoas que moram nesses lugares, naquela época, eram todas pessoas simples, felizes, que viviam do sítio, viviam da roça, viviam do seu jeito, da melhor maneira possível, o Zé Preto não era diferente. Ele era um grande tocador de viola, daquelas festinhas de sítio de antigamente, e ele era o grande cantador da Folia de Reis. Mas gostava de uma Folia de Reis e ele era o tocador de viola da Folia de Reis, e quando não tinha viola ele ia de palhaço de Folia de Reis, ele ia de qualquer jeito, mas quando se pensava em Folia de Reis, o Zé Preto estava junto. Uma pessoa de muita fé, e naquela época desse caos, naquela época que o Zé Preto viveu, era a crença daquele povo, e era muito bonito, e até hoje tem a Folia de Reis, e tem muitas músicas que contam sobre isso, mas o Zé Preto acabou virando lenda, porque ele que puxava toda a folia, era ele que organizava, era ele que fazia de tudo, para não deixar a tradição morrer. E para fazer glória à Folia de Reis. Assim era. Lembrava-se da bandeira da Folia de Reis, se lembrava do Zé Preto. Que naquela redondeza ali, era ele que se virava e não deixava a tradição morrer.
Zé Preto era um mulato desses fortes, desse que trabalhava na terra assim, com toda a força, com toda a garra, como muita gente daquela época que pouco recurso tinha, e o recurso maior que ele tinha era a força e a saúde e a vontade de trabalhar. Muitos foram assim. Zé Preto não se fazia de rogado. A roça dele sempre era bem cuidada. O que dava na rocinha dele era sempre coisa boa de qualidade. E ele era uma pessoa muito feliz. Gostava de todo mundo e todo mundo gostava dele. Não tinha quem não gostava do Zé Preto. Zé Preto, que tinha esse apelido justamente por causa da cor, dele ser mulato, daqueles fortes, parrudo, e todo mundo conhecia ele como Zé Preto. José Eleutério, o nome dele. Mas se perguntasse ali nas redondezas, onde mora o Zé Eleutério? Vixe, ninguém sabia. Agora se falava, o Zé Preto, o Zé Preto mora naquela casa, lá no finalzinho dessa estradinha, lá embaixo, naquele sítio, tal, assim. Todo mundo conhecia. Também, uma pessoa tão alegre, tão devota, tão prestativa, todo mundo gostava, claro que todo mundo conhecia. Zé Preto que era casado, e a única tristeza da vida do Zé Preto era a filha que ele tinha. Uma menina de 4 para 5 anos, que na época não se entendia, como se entende nos dias de hoje. Uma criança quando nasce com uma deficiência, hoje se entende muito, sabe até falar os nomes dos problemas. Naquela época, simplesmente tinha um problema de cabeça. Não se sabia falar que problema que era. Talvez naquela época a medicina nem era tão avançada. E se era avançada, não chegava lá naqueles cafundó, onde morava Zé Preto. Lá naqueles final de vale. De vida muito simples, pessoa que sofria a vida sem entender muito de luxo, sem entender muito de nada. E o pouco que se passava de conhecimento era de boca em boca. Era uma reza, era um chá, e assim ia. E não só ele, como muitos naquela época, e muitos que moravam nesses lugares longe, levavam a vida. E o Zé Preto tinha sofrimento. Na vida dele, o único era essa filha dele que tinha essa deficiência, que pouca gente sabia falar o que era, porque nem se tinha nome. Mas era uma deficiência que hoje talvez se entenda por uma como vamos dizer, uma catalepsia, uma coisa desse tipo que até nem eu sei falar o nome. E os que me contaram essa história me falaram que era mais ou menos isso. Era aquelas convulsões que dava e a criança desfalecia e muitas vezes babava e muitas vezes se contorcia e não se sabia o que fazer. Aquele povo, quando tinha muita fé, sabia rezar bastante. Sabia rezar e pedir. E o pouco recurso que tinha não era suficiente, nem era por má vontade de ninguém. Era porque talvez não se tinha na medicina daquela época um tratamento que hoje se tem para muitas pessoas que passam por isso. E a tristeza do Zé Preto era essa, a única. A filha dele, de vez em quando, a turma contava, dava essas convulsões, dava essas crises, dizia, a menina morria, ficava 1 hora morta, ficava 2 horas, e eles corriam naquela estrada para tentar achar uma carona para ir no farmacêutico. O farmacêutico tinha um remédio que ajudava, e muitas vezes foi essa correria de noite, nas madrugadas, e muitas vezes na carroça, e sabe, era um sofrimento que de vez em quando vinha que deixava ele apavorado. Mas ele rezava. Zé Preto rezava, fazia suas orações e falava, um dia, se Deus quiser, ela vai sarar. E ela foi crescendo com aqueles problemas, com aquelas coisas da vida. A menina foi crescendo, foi tendo aqueles problemas. E dizem que através de muito benzimento ela deu uma pequena melhorada, mas a grande questão é que quando dava esses problemas, Zé Preto pegava essa menina no colo, ou muitas vezes colocava na carroça e partia para a cidade, que era longe, atrás de um médico, atrás de um farmacêutico. Naquela época, na cidadezinha, nem médico tinha. Quem cuidava muito das pessoas doentes eram os farmacêuticos. E o farmacêutico dava lá um remédio ou outro, dava melhorado, ele voltava para casa. Então, para um pai que vê uma filha nessa situação, o sofrimento é muito grande.
Imagino eu que naquela época muito mais, porque você não ter solução para um problema desse, para o pai enxergar um filho sofrendo desse jeito, é uma coisa muito dolorida. E assim foi, por muito tempo. E Zé Preto, por todos os problemas que passava, não deixava a tristeza se abater. Ele se sustentava na sua fé, sustentava-se na sua crença, ia levando a vida com sofrimento, muitas vezes com alegria, muitas vezes, mas ele sabia que um dia ia aparecer uma solução. Ele tinha fé. Ele não sabia como, mas ele sabia que um dia talvez ia passar, tudo aquilo ia passar. E nesse dia, logo depois de uma passagem de janeiro, que ele tinha andado e festejado a Folia de Reis e tinha feito as caminhadas, tudo, logo quando ele chegou em casa, a menina dele, ruim, sabe, dando aquelas crises, dando aquilo, ele pegou essa criança no colo e vamos pôr na carroça e vamos procurar o farmacêutico. Naquela época, aquele sofrimento, e sempre ele já estava acostumado, e naquele dia ele estava assim numa tristeza tão grande que parecia que alguma coisa ia ser anunciada para ele. Ele estava esperando, sabe quando a pessoa vai sofrendo e não vai achando solução e vai, tipo assim, vai meio que perdendo a fé, meio que perdendo a esperança. Era assim que ele estava se sentindo. Que apesar de tudo que ele fazia, de todas as rezas, de todos os benzimentos, de todas as vezes que procurou um médico, que naquela época, como já falei, era muito difícil, de todos os remédios que os farmacêuticos deu, de tudo que não se achava para uma solução, ele já estava desanimado. Mas um pai nunca desanima de um filho. Por mais sofrimento que passe, um pai sempre vai socorrer, sempre vai fazer o seu melhor. E o Zé Preto não era diferente. Quando ele desconfiava que a sua filha ia ter algum problema, alguma crise, alguma convulsão, alguma coisa, que naquela época nem se falava isso. Nem se falava convulsão, nem se falava crise, nada. Se falava, quando ele notava que a filha dele ia desfalecer, ele já pegava essa menina no colo. Muitas vezes o cavalo tinha trabalhado o dia inteiro na roça, estava cansado, ele nem procurava pôr o cavalo na carroça para levar, ele pegava as meninas, apanhava nas costas e subia aquela estrada comprida, ia para a estrada, pegava uma carona lá em cima para tentar chegar, sabe? Por muitas vezes ele até pensou em largar tudo aquilo, em morar mais perto, onde ele pudesse, mas a vida dele era resumida naquele pedaço de chão que ele tinha, naquele pedaço que ele sempre viveu. E ele talvez, se saísse dali, ele imaginava que não ia conseguir viver em outro lugar. Porque apesar do sofrimento que ele vivia ali, as suas raízes estavam ali, desde menino, foi criado, ali ele cresceu, ali ele se casou, ali ele teve essa filha. E sabe quando chega aquela confusão na cabeça de um pai que não sabe mais o que faz para tentar melhorar, para tentar resolver? E assim foi aquele dia, aquela agonia, essa menina desfalecida no seu colo, ele andando nessa estrada de terra até chegar na outra estrada lá em cima, que era asfalto, para chegar daí, pegar uma carona, para ir a pé mesmo, procurar um recurso. E isso já era uma coisa tão rotineira que ele nem sentia mais o peso da criança nas costas, nos braços, sabe? Ele, por ser um mulato daqueles fortes, então ele resistia a tudo isso. E naquele dia em si, ele, quando tinha vindo dessa Folia de Reis, que ele tinha feito toda essa caminhada, essa criança, quando ele chegou em casa, passando mal desse jeito, mesmo assim ele reuniu força, ele pegou essa criança, pôs no colo, pôs nas costas e foi caminhando para a estrada para tentar chegar na cidade. E era a única coisa que se podia fazer, além de muita reza, além de tudo, ele podia levar na cidade, procurar o farmacêutico que tinha lá, às vezes ou outro, um remedinho, e muitas vezes chegava lá, essa criança já tinha melhorado. Esse tipo de doença que dá, que a gente, até hoje a gente não entende, mas os médicos sabem o que é, mas naquela época não se sabia de nada. Ele subindo essa estrada, e pensativo, e triste, e fazendo essa oração e pedindo talvez, sabe, para que Deus desse uma solução, que desse uma cura, que enviasse um milagre,
que tirasse ele do sofrimento, ela do sofrimento. Sabe quando a pessoa pede assim, já depois de ter pedido por muitas vezes, sabe quando você pede assim, de uma maneira tão natural que você acha que já não está mais. Mas ele permanecia pedindo, que era o que ele sabia fazer. E nessa oração, caminhando, passo firme até chegar na estrada, ele chegou nesse asfalto. Ele chegou nesse asfalto, a sua criança no braço, ele triste, ele ajoelhado ali na beira do asfalto, esperando para ver se passasse alguém para dar uma carona. Mas era uma estradinha tão difícil de passar alguém que ele mais estava parado ali para descansar do que para ir, do que esperando uma carona. Quando isso já estava anoitecendo, ele vê lá do alto da serra, lá no alto, perto de onde o asfalto começava, lá longe ele viu uma luz. Como já estava escurecendo, ele imaginou, deve ser um caminhão. Ele viu um caminhão, eu vou ficar aqui, a hora que esse caminhão passar, aí dá uma carona, chega até a cidade, eu dou um jeito. E ele ali, vendo aquela luz que ficou lá parada por tempo, ele sem entender, e por fim aquela luzinha vindo, devagarzinho, quando pensa que não, aquela luz vem crescendo, quando de repente chegou nele assim, que foi tanta claridade, foi tanta luz, tanto que ele, naquele cansaço, aquela luz envolveu ele assim, e diz ele que apagou. Ele apagou, do nada. Inexplicavelmente ele se viu dentro de uma sala branca, tudo muito claro, de uma clareza que ele nunca tinha visto na vida, de uma luminosidade tão diferente, ele com a criança no colo. Ele sentiu quando alguém, ele como se tivesse de olho fechado, mas mesmo de olho fechado, sentindo toda aquela claridade, sentindo aquele calor, ele sentiu como se alguém tirasse aquela criança do colo dele, e ele ali em estado assim, adormecido, inconsciente, meio consciente, sentiu quando alguém pegou essa criança no colo dele, e ele ficou ali parado. Diz ele que por tempo parado ali dentro daquela luz, que ele até então se deixou se levar, sem pensar em nada, sem entender nada, sem saber o que estava acontecendo. E diz ele que ficou horas naquela luz, sabe? Em estado adormecido, sabe? Num estado que nem ele sabia dizer. E quando de repente dá aquele choque nele, ele se desperta, ele ali no asfalto, de novo. Ele ali. Já tinha amanhecido o dia. Ele ali no asfalto, com a criança que já estava no colo dele, ele pôs no chão. A criança totalmente boa, sem problema nenhum. Ele se levantou, que até então ele estava ajoelhado. Ele pegou pela mão dessa criança e foi descer de volta para casa, porque a menina estava boa. E ele disse que descendo essa estradinha assim, numa leveza, como se ele estivesse totalmente descansado, ele olhava assim para sua filha, assim, ela estava sorridente, como se não tivesse problema nenhum, e os dois caminhando, descendo rumo à casa. E ele conta que chegou em casa, a esposa, nossa, mas como você demorou? Ficou a noite inteira lá. O que aconteceu? O farmacêutico viu, e aquela criança, sabe, tão sorridente, tão bonita, E ele sem entender nada, ele fala, olha, eu não sei o que me aconteceu. Eu estava lá no asfalto, veio uma luz, eu despertei, eu apaguei, uma claridade, uma coisa tão... E eu despertei e vim embora para casa até sem saber que eu estava vindo. Agora que eu cheguei, que eu tô vendo que eu tô aqui em casa, de boa. A passagem que aconteceu com esse Zé Preto foi um milagre, na verdade. Foi um milagre. Ele não sabe explicar que luz que era, como que foi. Ele contou desse jeito, que essa luz veio, envolveu ele sentiu alguém tirando essa criança, filha dele, dos braços dele.
E essa criança passou esse tempo curada, totalmente curada de todos os problemas que tinha. E ele, que já era uma pessoa forte, ficou ainda muito mais forte, muito mais sadia, muito mais viva. E ele conta depois, assim, de passado um tempo, que foi um milagre da estrela de Santo Reis. Porque depois ele começou a imaginar que aquela estrela veio, que é a mesma estrela que todos os folião de Santo Reis sabem, que é uma estrela que vem para ajudar, para guiar. Ele fala que foi um milagre da estrela. Na verdade, essa história foi contada assim de uma maneira tão longe, tão, sabe, uma história que a pessoa me contou assim tão sem sentido, assim, sem muita emoção, que foi uma história que talvez ela ouviu de alguém, ou contou alguém para ela contou para mim, e eu estou contando desse jeito, imaginando. Seria esse um sobrenatural enviado por Deus para ajudar o Zé Preto? Essa história já faz muito tempo. Ô meu amigo, tá gostando do caos? Então inscreva-se e ative as notificações. Ah, e se tiver a possibilidade de nos avaliar, deixe 5 estrelinhas aí para nós. E se quiser colaborar mais ainda, você pode nos ajudar com um cafezinho, através do Apoia-se. Aí você terá acesso a um grupo do WhatsApp comigo e outros apoiadores, com muita prosa boa. Nos siga também nas redes sociais. Você sabia que eu tenho um programa de rádio dedicado aos caminhoneiros e que toca muito modão dos bons? É o programa Voz da Estrada, com Márcio Coxa, aqui na Rádio Cidade AM 770, da minha linda Cambé. Todos os links estão aqui na descrição deste episódio.